Vocês viram a Damares defendendo o Hugo Mota e o presidente do Republicanos, o Marcos, a senadora Damares Alves. Tem uma matéria do Globo. Vamos subir essa matéria do Globo, Torre, para trazer aqui para a nossa audiência. Falando o seguinte, ó, Damares é criticada pela direita por sair em defesa de Hugo Mota e apoiar projeto que confisca bens de abusadores. No X, comentários contra a senadora afirmam que ela tem apoiado homens que se curvam ao Supremo Tribunal Federal. Vamos subir o vídeo aqui para vocês. Vamos lá. Eu quero, em nome de todas as mulheres republicanas, presidente Marcos Pereira e presidente Hugo Mota, dizer que nós confiamos nos nossos dois líderes. Dizer que nós respeitamos os nossos dois líderes. Nós amamos os nossos dois líderes. Dois líderes que estão essa semana sob severos ataques. Ataques, inclusive, de que eles não são pela democracia. Quem os ataca não sabe a luta que foi para que os dois estivessem nos lugares chaves, no momento que o Brasil mais precisa fazer a garantia da democracia. Cara, vamos lá. Eu não acredito, Holliday e Adrilles, em má fé da Damares. Eu acredito numa espécie de estado de bajulação de líder partidário e de presidente da Câmara, como uma espécie de... Eu não sei para que bajular, mas ela falou a mesma coisa que o Hugo Mota falou. Ela fala em ataque, como se a direita estivesse atacando os caras nas redes sociais. Isso me dá um arrepio desgraçado. Quer dizer, agora a crítica virou ataque. Virou lugar comum agora. E isso é coisa que a esquerda sempre fez. Falar que crítica é ataque. E falar, ó, ataque antidemocrático. E ela usa esse binômio. Ela trabalha esse binômio e ela fala que eles estão em lugares-chave. O Hugo Mota falou, assim, eu vou até fazer uma brincadeira. Uma brincadeira cronológica. Anteontem o Hugo Mota falou que a lei da anistia tem que ser pautada. Ele jantou com o Alexandre de Moraes. No dia seguinte ele fala democracia plena, vibrante, não é? Democracia vibrante no Brasil? Democracia vibrante no Brasil. Né? E no dia seguinte, a Damares Alves se presta a esse papel. Não dá para você colocar o discurso da Damares Alves na manifestação que a gente participou agora, que o Bolsonaro chamou no Rio. Isso daí não tá equilibrado, isso daí é totalmente contraditório, contrassensual. Ela tá numa situação bizarra. Eu não sei mais o que a Damares Alves pensa. Eu não sei mais quem ela apoia. Eu não sei mais se ela tem uma agenda de fato para defender os princípios e valores da direita ou dos conservadores no Brasil, Holliday. Eu gosto muito da Damares, né? Sempre me dei muito bem com ela, encontrei ela algumas vezes em Brasília. E aí, quando eu vi esse discurso, eu não entendi absolutamente nada, porque, além de ter um histórico com a direita, a Damares não foi ministra dos direitos humanos à toa, né? Ela tem uma sensibilidade em relação a isso, e acho que até em razão do cargo que ocupou, deveria ter, e deve ter, né? Uma sensibilidade em relação aos abusos que essas pessoas estão passando por conta das decisões de Alexandre de Moraes e do STF. E aí eu fiquei pensando nas possibilidades que pudessem fazer porque ela dissesse um completo absurdo desse. E aí eu tenho algumas teorias, né? Possivelmente ela deve ter achado que as críticas ao Hugo Mota, ao Marcos Pereira, poderiam afastá-los, né, dessa luta, ao invés de aproximá-los. Talvez ela ache que exista alguma estratégia interna que possa aproximá-los dessa pauta. Bom, seja lá qual for a conclusão, fato é que o discurso dela, público como foi, passa um recado muito ruim. Mesmo que ela tenha uma outra estratégia da qual nós discordamos e que tem a ver com bastidores e tudo mais, ela dizer isto publicamente
passa a impressão para o establishment e para as instituições de que a direita não está unida nessa pauta que é absolutamente crucial, que é a anistia, que é a luta contra os abusos do STF, a luta pelo impeachment de Alexandre de Moraes, porque ela é uma pessoa que esteve dentro do governo Bolsonaro, uma pessoa, portanto, que representa os anseios de boa parte dessa direita. Dizer isto publicamente é nos enfraquecer. É enfraquecer a todos que foram às ruas e é enfraquecer aquelas pessoas que já estão presas e que tinham ou têm ainda alguma esperança de alcançar justiça. Quer dizer, uma fala dessa desestabiliza todo o processo de luta. Então, seja lá qual foi, ou seja lá qual seja a estratégia de Damares Alves, certamente não é boa. E eu, Adriles, eu fico... Porque agora fica muita gente falando, né? E a galera entrou numa espécie de paranoia, de autofagia, de falar o seguinte, pô, Marco Antônio criticou a Damares Alves, a direita não se ajuda, Adriles. A direita não se ajuda. Mas dá para inverter essa equação com o discurso da própria Damares Alves, Adriles Jorge? O discurso do Hugo Mota é o pior discurso que se fez nos últimos tempos na luta contra a ditadura do STF. Depositou-se nele, através de um suposto acordo, a possibilidade de anistia, que eu já acho uma coisa meio tíbia. Tudo bem, tirar aquelas pessoas da cadeia, mas acho difícil, o STF não deixa passar, ou como não deixa passar, acho muito complicado. Minha pauta, eu volto a dizer, é o impeachment. Mas o discurso dele, praticamente, sedimenta uma pá de cal nas esperanças de qualquer um. O sujeito que chega e fala: nós temos democracia plena, não temos perseguidos políticos, não tem censura, não tem prisão indevida, há o rigor do devido processo legal. Ele coloca a realidade do Brasil de cabeça para baixo, sendo que, mais uma vez, até os Estados Unidos, até países democráticos do exterior estão vendo o que está acontecendo aqui. É o discurso de um cara de pau, é o discurso de um cínico. E tanto mais cínico, quanto mais ele sai de um jantar lá junto com o Alexandre de Moraes. É uma coisa vergonhosa, é uma coisa nojenta. Agora, a Damares Alves, com todo o respeito que eu tenho pelo Fernando Holliday, chegar e falar que existe um ataque à democracia, que tem um ataque ao Hugo Mota, aí é o cúmulo da... Deixa eu dizer um eufemismo aqui, da limitação cognitiva. Eu acho que a Damares Alves, eu quero crer que ela tem uma boa intenção, mas se ela faz isso por estratégia, é uma estratégia de jumento. Desculpa, não dá. Entendeu? Você tem uma realidade absurda de tortura, de perseguição, de morte dentro da cadeia, de omissão. Ou seja, e o cara não faz um discurso de omissão, o cara faz um discurso enaltecendo. Quem faz um discurso hoje, Marco Antônio, de que existe democracia no Brasil, é canalha, é mau caráter, está anuindo com o sistema de tirania. E, infelizmente, a Damares Alves, quando puxa esse discurso, ela joga uma pau com qualquer tipo de resistência. Se alguém da direita, entre aspas, da direita liberal, conservadora, cristã brasileira, diz que o discurso do Hugo Mota é maravilhoso e qualquer ataque que se faz esse é um antidemocrático, essa pessoa, pelo amor de Deus, não está preparada para o cargo que ocupa. Me desculpe. E eu fico na linha do Adriles nesse ponto aqui. Sabe, eu tô indo para Brasília toda hora. Eu quero passar no gabinete da Damares e trocar uma ideia com ela, porque... o que eu escuto, Adriles e Holliday, é sempre a mesma ladainha. É a ladainha do, pô... Deixa disso. Ela foi... Vamos negociar. É o deixadicismo misturado com uma covardia que, na verdade, está encoberta por... Você não sabe se ameaçaram a Damares. Aí fica esse negócio. Uma espécie de... Sempre uma ameaça... Daí, cara, nessas horas, poxa, a gente fala sobre isso o tempo todo. Então não existiria nem soldado, nem policial do BOP, não existiria jornalista. Cara, a história do jornalismo é pautada por pessoas que enfrentaram sistemas, que enfrentaram bilionários, que enfrentaram grupos econômicos. Quando viram que tinha acontecido, ou que estavam no meio de uma baita situação de corrupção estrutural, endêmica, de opressão de um regime totalitário, pô, tem jornalista que morreu, tem filme, tem vários filmes de jornalistas que enfrentam as ameaças, porque o cara não pode se furtar de fazer o trabalho dele. O político não é diferente, meu Deus do céu. O político não é diferente do jornalista.
Se você tem um ofício, você não pode se furtar. É que nem um médico que não quer atender uma pessoa. O Holiday não pode fazer juízo de valor sobre a pessoa que chega no pronto-socorro. Ele tem que atender. O político não pode ficar tergiversando e se furtando de fazer o que ele tem que fazer. Ela recebeu voto de conservador. E as pautas que ela está passando, todas as pautas que ela está, inclusive, né, de autoria algumas, são pautas que a esquerda se regozija. E o sistema também. O Alexandre de Moraes vê esta merda desta fala, e perdão, a fala é uma merda, não a Damares, mas a fala é repugnante. O cara, ele vira e fala, tá vendo, ó, a gente pode afundar o país na merda, que o Elon Musk pode bloquear minhas contas, pode bloquear tudo, eu posso não ter nem Netflix, mas eu vou dar um jeito, porque essa galera é covarde pra um cacete. Essa é a verdade. Isso empodera tirano. Isso empodera tirano. Tirano sente cheiro de nego medroso.